Meu nome é Danilo e essa é minha esposa. Doralice Queiroz. Podcast número 5. 2 é melhor. Pega um café, um suco e vamos nessa conversa. E aí, pessoal, hoje iremos falar sobre como manter a conta e o relacionamento no azul. Isso. Ter uma vida financeira, né, dentro do casamento, tem que ter planejamento, comunicação, alinhamento de prioridades. Aqui são algumas estratégias que vamos estar passando para vocês colocarem em prática, ok? Vamos lá? E a primeira é cultivar a transparência financeira entre o casal. Muitos casais não sabem o investimento, os hábitos financeiros de consumo daquele cônjuge, daquele parceiro, compra ocultas, não divulga as dívidas, fazem contas separadas e a gente tem que saber o que o outro tem como investimento financeiro e os hábitos. Por quê? Porque isso pode trazer uma infidelidade financeira. E se isso não funcionar bem dentro do relacionamento, seu casamento está fadado ao fracasso. Porque muitos são os divórcios que a razão dele é pelo motivo financeiro. Correto. Podemos ver o seguinte: não podemos ter os segredos financeiros como compras ocultas, investimentos, contas que não são compartilhadas. Alguns cônjuges, eles entendem, eles têm uma bagagem anterior antes de entrar dentro do casamento. Como? Eles não entendem que o cartão de crédito não é o seu aliado. Na verdade, tem que ser o seu aliado e não é. Eles fazem do cartão de crédito totalmente gastas, absolutamente sem pensar, né? Veem o cheque especial como dinheiro e não é o seu dinheiro. Então são coisas simples, mas que afetam toda uma família. Quantos são os casais que não investem dentro do casamento por questão financeira? Porque pensam o seguinte, que meu dinheiro, seu dinheiro, né? E não é assim. Claro que alguns casais entendem que é dessa forma, mas para mim e para o Danilo, nós funcionamos assim. Pela confiança que há um no outro, nós temos conta conjunta, é parcelado nossas finanças, cada um contribui de maneira, ajuda totalmente nas despesas da casa. E tem casais que não há essa divisão de conta de água, de luz, de telefone, das despesas normais da casa, não é verdade? Isso. E assim, alguns são gastadores, né, e outros são econômicos demais. É o que a Dorinha falou sobre uma bagagem, né, que antes do casamento a pessoa já tem algumas características ali do que ela é, se ela é gastadora, se ela é econômica, né, e como a gente fala, né, no namoro é o momento de ver e conhecer os sinais. Conhecer os sinais da pessoa. E ali Sim. vocês podem já conversando. Não que isso venha atrapalhar, mas vocês já sabendo ali como é cada um, vocês vão se organizando para poder ter uma vida financeira saudável, correto? E havendo confiança cultivada desde o namoro para o casamento, vocês vão poder ter uma conta conjunta, vão poder dividir as despesas de forma proporcional conforme cada um ganha, se quiser fazer dessa forma. Aqui não. Aqui na minha casa, meu salário junta com o salário do Danilo, as entradas e depois as saídas. Estabelecemos, né, as receitas e as saídas daquilo que devemos pagar. Isso funcionou bem para nós e pode funcionar também para você. Dívidas e despesas de forma proporcional. Se as rendas forem diferentes, considere o que cada um recebe. Para que não pese aquele que ganha menos do que o outro, né? Nesse caso aí, são pessoas que não concordam, né, em ter o dinheiro somado um com o outro, né? Isso. Como a Dorinha falou aqui em casa, nós fazemos assim, nós pegamos o dinheiro dela, o meu dinheiro, nós colocamos numa conta só e aquele dinheiro é só um, não interessa se ela ganha 5 mil, se eu ganho 6 mil, ou se ela ganha 3 mil, eu ganho 2 mil, não tem isso pra gente aqui. A gente ajunta, exemplo, suponhamos que eu ganho 3, ela ganha 2, vai se tornar 5. Então o nosso salário é 5 e baseado nisso a gente pega e faz todas as nossas despesas, né? Então a gente guarda ali o dinheiro e vai pagando todas as nossas dívidas.
e a gente faz todo um controle também disso, mas a gente vai falar mais lá na frente. Isso, a base é realmente a comunicação, né? E tanto a comunicação, que é o princípio do casamento, é a base que tem que ser solidificado aquele casamento, e a confiança. Porque existe essa questão da infidelidade financeira, né? Igual a gente comentou, que cada um enxerga o dinheiro de uma forma diferente porque vem com a bagagem anterior ao casamento. Então isso vai interferir no seu relacionamento, no seu dia a dia e replicar também nas contas da sua casa. E aí a Dorinha também falou sobre a questão da pessoa não concordar em ajuntar o dinheiro, né? Se isso não for o caso de vocês não quiserem ajuntar, vocês podem fazer de forma proporcional. Como? A pessoa ganha 2.000, a outra ganha 1.000. Quem ganha 2.000 contribui um pouco mais. Vocês podem fazer em forma de porcentagem, porque a porcentagem ela é igual para R$1.000 e igual para R$2.000. Por exemplo, 10% de R$1.000 é 100. 10% de R$2.000 é 200. Então, vocês podem colocar que vocês possam pagar a conta de água e de luz de forma por porcentagem. E aí não vai ficar desproporcional para o casal, ok? Essa é uma dica, né? Se caso a pessoa não quiser fazer dessa forma. Mas nós, como experiência própria, experiência que passamos já para outros casais, né? Essa questão de você ajuntar o dinheiro e fazer de forma conjunta tem dado muito mais certo. Porque isso vai replicar também lá na frente, no futuro, e nós vamos falar no segundo item agora. Isso, mas antes disso eu vou falar sobre dados, né? Sim. Casais que discutem regularmente suas finanças têm 42% menos probabilidade de se separarem por motivos financeiros, segundo o estudo de Kansas University. Ok? Isso aí, gente. Ou seja, são dados estabelecidos e até pesquisados e apurados. Então a gente não está falando uma coisa que é aleatória ou uma coisa que não tem sentido. Pelo contrário, isso afeta muito a vida de vários casais, de várias famílias, né? Então vamos para o segundo item. Planejar juntos, né? A questão do planejamento. A gente primeiro falou da conversa, porque vocês têm que alinhar primeiro o que vocês vão fazer. Se vai ser junto, se vai ser separado, então tem que ter essa conversa junto. Após isso, vem o planejamento. Sim. Né? E aí vai estabelecer receitas, despesas, onde você vai ter um controle do que vai entrar, do que vai sair. Você vai colocar um caderninho, um saco de pão, vamos dizer assim. Mas você tem que anotar. É importante que você faça essa anotação. Você pode usar planilha, hoje tem tantas ferramentas, tem aplicativo no celular, verdade, onde você faz todo o controle, né? Sim, e aí você vai ter o controle da entrada, você vai ter o controle da saída, isso é importante, isso é o principal, vamos dizer assim, o controle. Aí vai vir outras coisas, como investimento, né? Mas a princípio planejar junto é isso, tá bom? É entrada e saída, né? Como nosso mentor, como a gente falou, espiritual, né? O Filomeno Romero. Sim. Ele falava uma coisa muito interessante, né? Maravilhosa. Que é assim, ó, quem não registra, não conhece. Quem não conhece, não controla. Quem não controla, não administra. E quem não administra, não prospera. Então, é muito importante que você venha registrar. Quando você registra, você conhece a entrada, conhece a saída. Então você sabe, eu posso gastar só até aqui. Então é só até aqui que eu posso gastar. Então você está conhecendo o seu dinheiro, o seu potencial financeiro. Depois vem conhecer, né, que foi o caso, e controlar. É o que a gente acabou de falar. Você vai ter o controle do que entra, do que sai. Você vai poder gastar menos para poder sobrar mais. E até mesmo para poder ter um controle e poder investir em coisas que você queira fazer. E até o Danilo vai falar sobre essa questão. E administrar traz a prosperidade. Porque tudo que é bem administrado rompe, prospera. Não tem como. É um fato. Uma empresa mal administrada, exato, ela vai quebrar. Uma empresa bem administrada, ela vai prosperar. Viu, gente, como a comunicação, a transparência e o planejar na questão financeira é tão importante.
extremamente importante num relacionamento para que Isso. vocês até evitem as discussões, as brigas, sabe? O nervosismo, porque querendo ou não, gente, a falta do dinheiro, a falta da administração traz uma perturbação. Por quê? Você fica nervoso, você não compreende o outro, porque às vezes há essa questão de esconder um do outro, às vezes quanto que ganha, ele que pague, ele que arque com a Isso vai trazendo vários tipos de discussões, né? A pessoa Isso. fica nervosa porque, vou dar um exemplo, um é gastador e, como a gente falou no começo, e o outro é mais poupador. Isso. Aí o que é poupador tá ali se esforçando para guardar dinheiro e o gastador tá gastando. Né? Exatamente, sou eu aqui. E aí, o que acontece? Pega-se e gera um desconforto na pessoa. A pessoa pensa assim, pô, tô me sacrificando, tô poupando enquanto a outra tá gastando, né? E aí acontece essa questão. Mas a gente vai procurando administrar, a gente vai aprendendo, um vai aprendendo com o outro, porque assim, a pessoa também só poupar não é bom. A gente vai ver isso mais na frente aqui. E a pessoa também ser gastadora também demais não é bom. Existe o equilíbrio. Então, isso é maravilhoso no casal, porque, como a Dorinha falou, que ela é um pouco mais gastadora do que eu. Então, ela começa a aprender comigo e eu começo a aprender com ela, porque também não é só poupar, a gente também tem que aprender a gastar. Vamos aprender isso aqui mais na frente. Só que a gente também tem uma estratégia aqui para passar para vocês, que são os potes, né? Sim. Nós temos uns potes, assim, a gente até tem eles, né? Fisicamente. Mas eles são só para anotações, só para a gente ter uma representatividade aqui. Isso. Então, a gente tem um pote número 1, que é o pote vamos dizer assim, da ajuda, né? Da solidariedade, ou quem é religioso, quem é de alguma igreja, alguma coisa, é o dízimo. Então, assim, a gente tem esse pote, né? O pote número 2 é o pote do eu mereço. Então, esse pote número... voltar ao pote número 1. O pote número 1 é 10%. O pote eu mereço é 5% do seu salário. Então, assim, quando a gente pega o nosso salário, a gente já vai separando mais ou menos isso. Correto? O pote número 3 é pagar contas, despesas, né? Ele é 50% do seu salário. Então, 50% do seu salário é para pagar despesas. Aí você pode falar, meu Deus, mas meu dinheiro todo vai para despesa. Então, você tem que fazer uma reeducação financeira. Então, se você fala assim, todo o meu dinheiro é para pagar despesa, tá errado. Aí a gente tem o pote número 4, que é o pote de 10%, né? Que é o pote de investimentos, onde a gente faz investimentos. Seja no CDI, seja na Bolsa de Valores, seja alguma coisa que nós estamos procurando que seja melhor no momento para investir, né? A gente tem um pote dos sonhos também, que é 10%, a gente tem alguns sonhos, alguns objetivos, e a gente separa esse pote dos 10%. A gente tem o pote número 6, que é o pote de investimento em estudos, de crescimento, de conhecimento, 5%. Então a gente investe em cursos, a gente investe em alguma outra coisa. Então a gente faz essa separação, correto? Isso é uma dica que você pode usar para você. Essa é a nossa porcentagem, você pode adaptar a sua porcentagem. No começo é importante que você entenda que se você for separar uma quantidade muito alta para investimento, pode te prejudicar. Então comece aos poucos, de 1%, 2%, 3%, até aquilo virar um hábito na sua vida e você começar a separar com um valor maior, com frequência, e aquilo vai gerando um hábito em você, e você vai vendo os resultados, aquilo vai mexendo com você, e então você consegue ali deslanchar, ok? Isso aí, muito bem, maravilhoso. Essa questão dos potes fez muito efeito para nós, porque quanto mais a gente separava o dinheiro e agora esse é para os sonhos, né? Porque o sonho, viagem, né? Essas coisas, eu ficava animada. O outro pote era para algum investimento, para adquirir mais riquezas, né? Aumentar a nossa renda. Isso é maravilhoso. Quando você faz, às vezes você pode até achar assim, isso não funciona. Funciona se você levar a sério e dar valor àquilo, sabe? Que ainda que seja pouco valor, você vai querer aumentar a sua renda e fazer novos investimentos. No começo é doloroso, é mais difícil, mas depois que pega o embalo, já era. Exatamente. Número 3, vamos à terceira dica, manter o controle das dívidas. Gente, é uma coisa que tira
do sério agente é dívida, né? E a dívida, a gente que vai gerar ela, ela não vai vir por si só. Então, tem que ser planejado também o controle das dívidas. Entender que o cartão de crédito, gente, é um dos vilões, né, que existem em todo o país, né, em todos os brasileiros. Eles entendem que o cartão de crédito, a maioria, acha que o cartão de crédito é dinheiro, e não é. Igual o dinheiro que está lá no cheque especial. Não é seu, é do banco. Então, se você utilizar, é empréstimo. E se você for pagar, tem os juros, tem a correção, tem várias coisas. Altíssimo. Altíssimo. Já viu que aumentou a questão? Você nunca pode pagar parcelado o cartão de crédito. Pague o cartão, a fatura, use ele como seu aliado e não como seu inimigo. Como eu sempre, meu histórico como bagagem dentro do casamento, eu entendia que o dinheiro era muito escasso. Então, quando ele vinha, eu queria gastar em todo momento, né? E isso atrapalhou muito por muito tempo o nosso casamento. Mas o Danilo, ele tem outro perfil. Ele é mais economizador, ele já estudou muito, já buscou muitos conhecimento em relação à questão do dinheiro. E isso trouxe para mim um novo entendimento. Isso me ajudou a entender, compreender eu vi que ele estava certo. Então, comecei a utilizar o cartão de crédito como nosso aliado. Eu vou gastar naquilo que é necessário, que é as despesas que eu posso utilizar no dia a dia, como compras, comprar coisas que realmente são valores fixos que tem que ter no mês mesmo, para que eu possa adquirir milhas, para que eu possa pontuar no meu cartão de crédito e utilizar isso como investimento, como para viagem e vários outros fatores. 2000 anos depois. Não planejar o futuro é desmotivador. E você vê assim, meu Deus, não tenho dinheiro para nada, nem para as férias. Porque quando chega no final do ano, você quer viajar, você quer planejar algo. Sendo que você não planejou desde o começo do ano. E agora, quando chega no final, você quer planejar. Se você tivesse um planejamento desde o começo, você teria novos investimentos e teria uma renda, como guardar, igual a gente falou dos potes. Embora que seja assim, isso não funciona, funciona. E muitos casais, muitas famílias fazem assim. E uma questão do cartão de crédito, como a Dorinha falou, você tem que usar ele como aliado. Mas se você não souber usar ele como aliado, é melhor que você não use ele, né? É melhor você cortar na carne. Já teve um casal também que a gente aconselhando, né? A gente falou, quebra o cartão de crédito, você não sabe usar. Exatamente, né? Porque Quebra tem gente que não sabe controlar. E aí quebrou o cartão de crédito. Até esse casal se organizar e começar a usar o cartão de crédito de forma correta. O cartão de crédito, ele tem vários benefícios. Você pode usar ele para acumular pontos, você pode usar ele para acumular pontos de forma dupla, onde você usa o cartão de crédito acumulando pontos, onde você abastece, no caso, e você ainda ganha cashback e pontos ainda de novo. Então, 3 vezes praticamente você pode usar ele como benefício para você, né? Então, assim, é muito bom você saber usar as coisas ao seu favor. Então, é interessante você procurar aprender, não é difícil, estudar sobre o assunto para que vocês possam romper nesse sentido. E assim, se não houver isso, como a base é a comunicação, a transparência financeira entre o casal, porque não adianta a gente proporcionar aqui e falar para vocês várias dicas tão importantes dentro do casamento e você não colocar em prática. Se você colocar em prática, vai funcionar como funcionou para nós. E foi maravilhoso, eu dou graças a Deus por isso. Então, se você não tem esse objetivo de planejar o financeiro da sua casa, é como se fosse uma empresa, só que as pessoas não levam a sério isso. Acham que é bobeira, que é besteira, que não tem nada a ver. Mas isso vai replicar no seu casamento, nos seus filhos, no seu lar, para construir até mesmo um patrimônio. Esse ano foi muito bom pra gente, né? A gente procurou seguir todo esse processo. A gente não vai falar para você, é fácil, é super fácil. Não é fácil, aparecem várias adversidades. Mas esse ano pra gente foi muito bom. Conseguimos guardar tudo que a gente planejou, conseguimos poupar tudo que queríamos poupar, investimos no que a gente queria investir. Então, assim, foi ano de conhecimento, mas também foi ano de colheita, né? Isso. Muitas colheitas.
E 2025 vai ser muito melhor, porque quando você vem plantando, a colheita ela é certa. Então, assim, plantando em vários sentidos, no estudo, plantando no conhecimento, plantando na prática, no executar. Isso é muito importante, né? E esse vídeo tá bom demais. Se tá bom, merece uma coisa. O que a gente merece? A gente merece uma curtida, uma compartilhada e se inscreva no canal. Correto. Não se esquecem, curte aí. Beleza? Gente, e como isso é bom e é maravilhoso. Porque se você tiver isso dentro do seu relacionamento, o seu casamento, ele vai só crescer, só prosperar. Você vai ter até... Eu hoje tenho muito mais admiração pelo Danilo do que antes. Porque eu aprendi com ele. Eu adquiri novos conhecimentos. E ele me motivou. Não é que ele ficava assim, lê aí, você tem que entender, você tem que aprender. Não. Ele colocou em prática e eu falei, caramba, tá diferente. Ele tá... Meu Deus, quanto conhecimento. Ele começou a falar coisas pra mim. Eu falei... É mesmo, tem isso, porque nem eu sabia dessa questão do cartão de crédito, de utilizar de forma... Porque a gente quer usar pela emoção, pelo sentimento. E não dá para ser conduzido sempre pelo sentimento. Porque se você for assim, você vai se entristecer, vai virar uma depressão, vai virar uma angústia, porque como é que vai pagar agora? Porque fez muita dívida, né? E até se organizar é complicado isso. E isso... Se você não tiver esse planejamento, essa transparência, esse cultivar entre o relacionamento, seu casamento está fadado ao fracasso. Tem prazo de validade. Correto. Vamos lá pro número 4, quarto. Criar um fundo de emergência. É muito importante. A gente falou de investimento, mas antes do investimento é muito importante que você tenha um fundo de investimento. Eu e a Dorinha, a gente sempre teve um fundo de investimento, só que não era um fundo muito fundo. Era muito raso. E aí, eu lembro que aconteceram algumas coisas na nossa vida quando o pai da minha esposa, no caso da Dorinha, faleceu, né, amor? E a gente teve que usar, não era muita coisa, era pouca coisa. A gente teve que usar e logo em seguida eu bati o carro. E a gente teve um problema com a seguradora e a gente precisava pagar. E, enfim, foi um caos porque a gente não tinha esse fundo de emergência, né? E é muito importante você ter esse fundo de emergência. Então, uma das coisas que eu priorizei depois dessa batida, né, do carro, de tudo que aconteceu, foi o fundo de emergência. É muito importante que você tenha um fundo de emergência. Você fala assim, meu Deus, como é que eu vou ter um fundo de emergência se meu salário mal paga as contas? Mal dá. É o que a gente falou. Quem não controla, não administra. Então, vai seguindo passo a passo aí, que você vai ver que vai ter resultado. Mas você tem que ir passo a passo. O que a gente está falando de número 1, número 2, segue essa ordem, que vai dar certo para você. Só que você não vai conseguir, de fato, de verdade, de cara, de imediato, fazer tudo que a gente está falando. Você tem que ir executando, aquilo vai virando um hábito, e você vai gerando aquele hábito, e aí você vai vendo os resultados. É igual você plantar um feijão. Quando você planta um feijão, ele não aparece na mesma hora, sabe? A florzinha ali, o verdezinho, o fruto, né? Não aparece. Mas aí depois você vê ele crescendo e tal. Desenvolvendo. Então, assim, é dessa forma. Leva um tempo, tá bom? É uma sequência, né? Estabeleça uma reserva financeira. Economize equivalente de 3 a 6 meses. É o que os especialistas falam para a gente ter, né, de fundo aí, de caixa de emergência, né? Que é de 3 a 6 meses. Suponhamos. Eu vou dar outro exemplo aqui. Eu recebo 7 mil reais. Um exemplo. Eu recebo 7 mil reais. Então eu teria que ter 7 mil vezes 3, que dá 3 vezes 7, 21, né? 21 mil. Eu teria que ter 21 mil guardado na minha conta como fundo de emergência. É o equivalente ao meu salário. Eu teria que ter 21 mil reais para 3 meses, né? Eu tô falando de 3 meses, mas é de 3 a 6 meses, correto? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, quando as pessoas elas vão viajar para outros países, alguns países adotam que a pessoa já tem que ter com fundo de reserva de 6 meses. O Canadá, né? O Canadá. Quando a pessoa vai morar lá, né? Exemplo, ela tá indo morar lá, ela tem que ter um fundo de reserva. Isso é muito importante porque qualquer imprevisto, qualquer coisa de você estar preparado, até mesmo uma questão de saúde, enfim, é muito importante ter esse dinheiro. Um exemplo que a gente viveu, que nós podemos falar na prática, que todo brasileiro e de forma mundial passou, foi a pandemia.
Como que a gente poderia viver na pandemia? Quantas são as pessoas que não tinham como comprar, passaram necessidades financeiras, mas foram demitidas, e aí, como é que vai se sustentar, se sobreviver, manter a sua família? Agora pensa, aquela pessoa tivesse um fundo de reserva. Claro que nem todos têm isso, mas agora a partir desse vídeo você está conhecendo, aprendendo, você vai colocar em prática, você vai viver o melhor. Isso vai frutificar na sua família. Isso é hábitos que o brasileiro não tem. Não tem. E nós, como brasileiros agora, entendendo esse assunto, precisamos colocar em prática. Porque quando você não tem um conhecimento, tudo bem, né? Existe uma ignorância, vamos dizer assim, de conhecimento. A partir do momento que você tem um conhecimento, já não existe mais uma ignorância. Então você vai ali adquirir mais conhecimento, aprofundar no assunto, né? E pegar e desenvolver essa situação na sua vida, no seu relacionamento, para que evite brigas, discussões, né? Porque divórcio. Isso ajuda muito, né? O financeiro ajuda muito em todas as áreas, né? Você vai ser mais feliz, você vai ter mais leveza no seu relacionamento, você vai pensar... Olha, hoje eu tenho uma cabeça totalmente diferente. Hoje eu penso como empresa mesmo. E vamos lá para o item número 5. Investir em educação financeira ou criar hábitos financeiros. Gente, não é fácil não. Mas se eu estudo, por exemplo, aqui nós temos um pote do conhecimento. A gente coloca ele 6%. Não, 5%. Pote 6, ele é 5%. Ele é 5% do nosso salário, da nossa renda, para que a gente possa fazer cursos, adquirir novos livros. Um dos livros que eu achei maravilhosos é O Segredo da Mente Milionário, O Homem Mais Rico da Babilônia, Pai Rico, Pai Pobre. Qual outro livro que... Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Tudo são coisas, conhecimento que você vai adquirir, porque assim, gente, a gente só consegue passar na universidade ou adquirir uma profissão se nós estudamos. E assim não é diferente no relacionamento, no casamento, a parte financeira. A gente tem que estudar, entender, buscar esse conhecimento para poder aplicar e viver o melhor dentro do seu relacionamento. Correto. O Danilo me ensinou como utilizar o cartão de crédito, como gastar, como guardar pontos para a gente poder investir em outras coisas, né? Como milhas para viagem. Isso tudo só é possível se eu conheço, porque se eu não conheço, não tem como administrar, se eu não administro, não tem como controlar e nem prosperar. E isso é um fundamento muito básico. Não é verdade, Danilo? Isso. Então, assim, é muito importante que o aprendizado ele é um passo fundamental, né, para que você consiga guardar dinheiro, poupar, porque você vai tendo conhecimento ali e vai abrir novas chaves no seu entendimento. Você vai, opa, peraí, eu não sabia disso. Nossa, que legal isso aqui. Vou dar um exemplo. Eu faço investimentos na Bolsa de Valores. E para mim investir em alguma ação ali, eu tenho que entender em qual ação eu preciso fazer aquele investimento e qual vai ser a melhor ação para mim naquele momento. Quando eu faço esse investimento na ação, eu tenho que fazer uma análise, eu tenho que fazer um estudo. Então, assim, tudo se volta ao estudo, no conhecimento, né? O conhecimento ele é muito importante na vida do ser humano em todas as áreas. Como a Dorinha falou, você quer passar num concurso, você precisa de quê? Conhecimento para fazer a prova e acertar as questões, correto? E da mesma forma no casamento, da mesma forma na parte financeira do casamento ou da sua empresa, do seu negócio, você tem que estudar. É muito importante isso, correto? Exatamente, porque até mesmo, como que a gente vai investir ou fazer algo se a gente não sabe como que está o mercado financeiro? Isso tudo vai refletir no meu investimento. E aí, você fazendo um estudo, né, você vai botar em prática. E a prática vai te gerar hábitos. E você vai gerar novos hábitos. E novos hábitos, novos resultados. Então isso é muito importante. Correto? Bom esse aí? Demais, meu Deus. Tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Então, vamos pro 6º. Ok? Comemorar conquistas e celebrar pequenas vitórias. Como isso é importante, né? Nossa, como a gente aprende com isso. Como a gente tem os potes, a gente tem alguns objetivos, algumas metas, e a gente, graças a Deus, a gente conseguiu praticamente todas as metas desse ano, a gente
conseguiu, assim, foi sobrenatural esse ano pra gente. Amém. Em objetivos, em Sim. metas conquistadas. Sim. E o que trouxe pra gente? Trouxe um prazer, uma satisfação. Sim. E para isso, nós estipulamos os 5%, né? Do eu mereço no pote. E esse eu mereço é pra gente mesmo, porque a gente merece. Você merece. Se você guardou, se você poupou, se você conquistou, você merece. E você merece celebrar esse momento. E desfrutar desse valor que você guardou. Correto. E aí Com- vocês vão com sair. inteligência, Isso, né? vocês vão sair. O eu mereço é pra você sair ali, uma questão mais assim, direta, mais rápida. Exemplo, olha, amor, a gente conseguiu isso esse mês, a gente conseguiu isso essa semana. Então você vai lá sair com ela, vai para um restaurante, a gente gosta de ir para um restaurante. Então a gente está dando esse exemplo. A gente vai para um restaurante, vai comer, ou então vai passear, vai para uma chácara, vai pescar, né? Vai pescar, que eu gosto de pescar. Ela pra praia, né? No caso da viagem, a gente já, no caso é o pote dos sonhos, né? Pra gente viajar. Mas procure celebrar essas conquistas saindo, comemorando de verdade com seus filhos, né? No nosso caso, com a nossa filha. Então você tem que celebrar, isso é muito importante, você ter esse dinheiro para gastar. Por quê? Senão fica um fardo, você só guardando, só se sacrificando. Vamos lá, vamos guardar, vamos poupar, não vamos gastar com isso, vamos fazer isso pra gente ter isso, né? Porque você vai ter conquistas, mas você vai ter que abdicar de outras coisas, né? Abrir mão de algumas coisas. Então, assim, você precisa ter esse relaxamento, né? Esse gastar, saber que eu posso gastar, que eu tenho dinheiro para gastar. Isso é tão E bom. com sabedoria, né? Com inteligência, tanto emocional quanto financeira. Aí a gente volta desde o começo. A base é a comunicação, a transparência e realmente o planejar. Como é importante isso? Se você praticar isso, vai dar certo e você vai prosperar e você vai crescer. Claro que isso é um processo e isso não é da noite para o dia. A gente ainda está nesse processo. Correto. A gente vê pequenos resultados, mas que já fez toda a diferença. Então, se eu permaneço de pequeno, de grão em grão, a galinha enche o papo, não é verdade? Então, de grão em grão, os nossos potes vão ser todos cheios. Então, assim vai funcionar no seu casamento. Você vai prosperar, você vai crescer, você vai ter você vai enxergar até o seu companheiro como seu parceiro, como seu ajudador, como seu auxiliador. Seu sócio. Como seu sócio também, né? E de fato, de verdade, ele né? Ele passa a ser praticamente quase que tudo na sua vida, e né? Para mim, ele é tudo. E assim começou para ele. Então, gente, isso é muito importante e vai fazer toda a diferença. Fez sentido para você, gente, essa conversa? Eu creio que para mim fez muito mais. Fez muito sentido. Então vamos lá, galera. Quando faz sentido, faz o quê? Curte, compartilha e nos siga. Isso. Deixa um like lá, tá bom? Esse é o podcast de hoje, que foi Dinheiro e Amor no Azul. Exatamente. Vamos praticar, beleza? Confere aí se o seu amor tá no azul e a conta também. E escreve aqui para nós, gente, se está. Comenta aí. A gente queria que vocês comentassem, a gente quer, né, que vocês comentem sobre o tema. Eu gostaria desse tema. Fala aí que a gente vai fazer o tema para vocês. E se fez diferença esses ensinamentos hoje, nós vamos deixar aqui o link dos livros que nós já lemos, aquilo que é interessante para você e vai fazer todo sentido. Ok? Até lá, até Tchau! mais.